para todo o Brasil, viu? Amados, embora vocês não consigam aqui enxergar, mas essa aqui é toda a cronologia, né? Ou seja, os eventos, um segue ao outro, de tudo que nós falamos até aqui. Embora faltou os 2 capítulos, né, que eu iria dar na primeira parte, mas aí depois eu explico para vocês o capítulo 21 e 22 do livro de Apocalipse. Foram os únicos 2 que faltaram, né, para a gente estar comentando. Mas aí eu venho aqui eu vou retomar, na verdade, tudo aquilo que a gente falou desde a primeira aula, né? Ou seja, desde o período da igreja, certo? Dá para enxergar mais ou menos, né? Figuras, pelo menos figuras? Sim. Tranquilo? Então, tá bom. Os versículos, as frases aí eu vou falando para vocês, tá? Então aqui, é a igreja. Isso aqui representa até o capítulo 3 de Apocalipse, tá? Então é a era da igreja, o período da igreja, nós chamamos, né? Aqui estão os mortos em Cristo, tá? Ou seja, em todo o período da igreja, eles estão num lugar chamado de intermediário. Não é ainda o céu, a presença de Deus, tá bom? É um lugar intermediário que nós falamos. Inclusive, nós vamos ver aqui, e nós vamos depois descobrir, lendo o capítulo 21 e 22 principalmente, do livro de Apocalipse, que o céu não é o nosso destino final. Nós não vamos para o céu, eternamente falando. O céu também é um lugar intermediário, tá certo, amados? Calma que depois a gente vai entender isso tranquilamente. É porque a gente sempre ouve, né? Nós vamos para o céu, nós vamos para o céu, vamos, mas de uma forma momentânea, tá certo? O período que a grande tribulação está acontecendo na terra, aí sim, nós os salvos estaremos no céu. Mas depois do grande trono branco, o julgamento de Cristo sobre todas as nações, e aí depois disso, então, nós vamos para o nosso lugar definitivo, que não é o céu. Mas a gente vai ver isso claramente, está escrito na Bíblia, inclusive, tá? É porque a gente não lê a Bíblia como deveria, a gente ouve muita coisa que não é, e isso vai entrando na nossa mente e fica como verdade, né? Aí depois a gente relê, revê e fala, nossa, olha, não era. E vocês vão continuar ouvindo essa mesma coisa, porque essas pessoas que falam, elas não pararam muitas vezes para investigar de uma forma um pouco mais cuidadosa, tá bom? Então vamos lá. Então aqui, o período da igreja, acontece aqui, o arrebatamento da igreja, né? Encontra com o Senhor Jesus Cristo nos ares. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 ao 18 está escrito isso. Paulo dizendo que não era para os irmãos que estavam perdendo entes queridos naquela ocasião, para se entristecerem demasiadamente, como sendo aquelas pessoas que não têm esperança, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, a trombeta vai soar, e nós seremos arrebatados juntamente com eles, ou seja, aqueles que já morreram em Cristo, e encontraremos o Senhor, encontraremos o Senhor com eles nos ares, estaremos sempre com o Senhor. Então é esse texto aqui, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Então, após o arrebatamento, segue então aquilo que nós falamos, né? A partir do capítulo 4. O tribunal de Cristo, segundo aos Coríntios 5 e 10, todos os salvos estarão aqui para serem recompensados segundo as suas obras. Então, segundo aos Coríntios, não sei se falei segundo aos Coríntios 5 e 10, todos nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo para estarmos recebendo o que fizemos por meio do corpo, bem ou mal. Não é feito o bem ou o mal, feito o que nós fizemos bem ou feito o que nós fizemos mal, entenderam? É diferente de o bem e o mal. Como nós fizemos? Fizemos bem ou fizemos mal? E aí seremos recompensados então pelas motivações e etc. É o que diz 1 Coríntios capítulo 3, verso de número 12 até o 15. Ou seja, os elementos que a gente vai usar nessa construção. A base é Cristo, o alicerce é Cristo, mas é feno, madeira, palha, ouro, pedra preciosa ou prata. Quais os materiais que nós vamos usar? Isso é uma representação de que há alguns feitos nossos que eles não vão ser reconhecidos por Cristo. Olha só, talvez por causa da motivação, a intenção e outros critérios lá. Mas aqui estaremos, não é para condenação, o tribunal de Cristo é para recompensa, tá certo? É para galardão. Então, enquanto nós estivermos aqui, aqui haverá o período da grande tribulação, 7 anos
Daniel 9 e 27, né? 3 anos e meio aqui, ó, da falsa paz. Depois, 3 anos e meio da grande tribulação. Deixa eu ver se eu melhoro ainda mais aqui. Melhorou? Está melhorando, né? Fora o meu óculos mesmo, tá? Então aqui, amados, ó, 3 anos e meio da chamada grande tribulação, né? Onde o anticristo ele vai combater aqui de fato, ó. E aqui, então, enquanto isso aqui, a grande tribulação acontece, aqui as bodas do Cordeiro, Apocalipse capítulo 19, né? Verso 7 em diante, verso 1 ao verso 4, as bodas do Cordeiro. Então aqui os eventos seguem no céu e os eventos seguem na terra simultaneamente, tá? Ao mesmo tempo. Então nesse período aqui, ó, de 7 anos, compreende isso aqui, é onde os salvos, nós, em nome de Jesus, vamos estar lá no céu. Então, após os 3 anos e meio que nós falamos, há uma grande cerco, né, contra Jerusalém. Aqui as nações vindo contra Jerusalém. Jesus vem com seus santos, ó, com a igreja, conosco. Então vem aqui no Monte das Oliveiras, desce no Monte das Oliveiras. Apocalipse capítulo 19 vai estar escrito isso. Mateus capítulo 24 verso 30. 2 Tessalonicenses, né? Capítulo de número 1, que virá combater contra o anticristo. Então no Monte das Oliveiras ele descerá. Então aqui haverá o que? A derrota das nações que estão vindo contra Israel. Estou resumindo aqui para a gente depois retomar alguns pontos e tal. Então aqui, irmãos, no Monte das Oliveiras, onde Jesus desce, destrói aí o anticristo, inclusive, ele é lançado aqui, ó, do lago de fogo, tá vendo? Então, do lago de fogo. Os mortos sem Cristo estão aqui também, ó, no mundo dos mortos, tá? Então o anticristo, o falso profeta, é lançado no lago de fogo. Aí vem o chamado grande trono branco, né? Para julgar, no caso, esse grande trono branco vem para julgar. Não vem ainda para julgar, não é o grande trono branco. Esse aqui, na verdade, é o julgamento que Jesus faz das nações. E aqui sim, há um período, ó, de 1000 anos, lembra que nós falamos? Período de 1000 anos aqui, onde Cristo reina com justiça sobre toda a terra. Então 1000 anos ele reinando aqui. E o que acontece então depois? Satanás, que ele foi preso, ele é solto, né? Ele engana as nações. Aí vem a chamada guerra de Gog e Magog, tá bom? Então as nações se reúnem contra Satanás. Ele vem enganar as nações novamente. E aí sim, Cristo vem e derrota de uma vez por toda Satanás, as nações, e joga no lago de fogo, né? E aqui estão os mortos que também serão jogados no lago de fogo. Porém, ó, eles vêm aqui e vão passar pelo grande trono branco. Então toda a humanidade sem Cristo, que morreu em todo o tempo, ele vem aqui e vai se apresentar diante de Deus. Serão abertos os livros da vida, os livros das obras, o livro da vida serão abertos, possivelmente também aqui nesse os livros que está no plural na Bíblia, é a própria Bíblia aberta, né, que vão ser julgados segundo a palavra de Deus. Mateus capítulo 12, verso 48, está escrito isso. Jesus disse: eu mesmo de mim não julgo ninguém, mas a palavra que eu tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Então a Bíblia será aberta, possivelmente será aberto o livro das obras e o livro da vida. Quem não se achar escrito no livro da vida, então será julgado e aí lançado no lago de fogo, que é a condenação eterna, é a separação definitiva. Olha só, a separação definitiva da presença de Deus, tá? Vocês estão vendo a setinha aqui, ó? Porque na verdade eu me compliquei, é um julgamento, só que esse julgamento aqui, ele ainda não é para condenação, é aquele que as pessoas entrarão no milênio. Tive fome, deste-me de comer. Tive sede, deste-me de beber. Lembra? Estive preso, fosse me ver. Então entrarão no milênio que ele fez isso. Só que ainda não é garantia de salvação, tá? Tanto é que aqui, pessoas que aqui viverem esses 1000 anos, ainda Satanás enganarão a muitos, tá? Então não é um julgamento para a salvação, e sim porque Deus é justo.
E esse povo ajudou, inclusive, os judeus e alguns cristãos, né, gentios mártires também, a escaparem da tortura, da morte, etc. Então, por fazer isso, por ajudar um dos pequeninos de Cristo, eles serão recompensados. Qual será a recompensa? Ainda participar do milênio, do período de 1000 anos de reinado de Cristo na Terra, tá certo? Mas não quer dizer que eles serão salvos, né? Então, tranquilo, irmãos, grande trono branco, o julgamento, e aí sim, olha só, aqui a terra, nesse julgamento, a terra fugiu da presença de Deus, do trono branco, e então agora virão novos céus e nova terra, ou seja, nós estávamos no céu com Cristo, né? Olha só que o céu não é o lugar definitivo, porque haverá a nova Jerusalém, que desce do céu, e aí sim, vem aqui, onde nós viveremos para todo sempre com Deus. Isso aqui é um resumo básico, irmãos, da cronologia. Fica simples assim? Sim ou não? Sim. Né? Então isso aqui depois eu vou disponibilizar para vocês no grupo, tá? Então cada frase, cada passo, cada termo, cada versículo, isso vocês vão vendo, acompanhando, pegando a Bíblia, e aí vocês vão tendo uma noção clara dessa cronologia. Mas isso aqui é a cronologia desde o arrebatamento da igreja. Você falou ali aqueles últimos ali que vai morrer, depois vai ressuscitar para vir aqui, já é muito condenado, né? Aonde? Esse que fica embaixo, aí aqui? na cinza. Aí você fala, passaram sem Cristo, né? Chega lá, já é condenado. Não, aqui é o seguinte, morreu sem Cristo, o que resta? Diz a Bíblia, o juízo. Tá certo? Ao homem está ordenado morrer uma única vez. Depois disso segue o juízo. Então esses que estão mortos aqui sem Cristo, eles já estão num lugar intermediário que é chamado de inferno. Inferno, onde Satanás não está. Tá certo? Onde os demônios não estão. Eles apenas estão aqui ausentes do corpo e ausentes de Cristo. É um lugar também intermediário. Enquanto aqui no céu, o paraíso, né, chamado paraíso, é um lugar intermediário e não é definitivo, o inferno também é um lugar intermediário e não é definitivo. Ainda não estão sofrendo aí. Sim, estão sofrendo sim, mas ainda não é a condenação eterna. Já há um tormento, já há um sofrimento. Só pelo fato de perceberem a realidade deles, é que de fato aquilo era real que eles ouviram, ou seja, a condenação eterna, o sofrimento, se morressem em Cristo, isso já vai ser um tormento. O que resta para eles é só condenação. É como se mais ou menos uma pessoa ela fosse condenada à morte, fuzilamento, enforcamento, cadeira elétrica e etc, e ela estivesse na cela esperando. Ali do rico e do Lázaro, né? Ele deu essa perspectiva já, né? De sofrer. Exato. Onde ele estava, né? Exato. Passar para o outro, né? Onde ele estava. Isso, o rico, né? No caso ali, nego, só ali, que aqui a gente já está mostrando a mudança que houve depois desse fato. Porque esse fato, ele mostra, esse relato bíblico, né? Capítulo 16 de Lucas, se não me engano, essa parábola, mas não é parábola de Jesus, ou seja, Jesus conta como uma parábola, mas era um caso real, né? Então, até aquele momento era assim, o paraíso tinha um abismo e tinha o inferno. Quando Jesus morre e ressuscita, ele leva então esse paraíso à presença de Deus, aqui ó, aos céus, mas ainda não é o lugar definitivo, né? Mas de fato essa parábola mostra, já que tem pessoas sofrendo e pessoas gozando, no caso de um alívio, uma comunhão, um lugar de delícia, né? Desfrutando aí do chamado paraíso. Mas os dois lugares são intermediários, tanto o inferno quanto o paraíso, né, na ocasião. E ali quando a gente volta com Jesus lá em cima, a gente vai guerrear junto com ele. Aqui não. O povo, não? Não. Aqui ó, aqui representa a igreja, irmã Cláudia, ó, tá vendo? Nós. Isso, em nome de Jesus. Então, nós vamos voltar com ele, mas não vamos guerrear com ele. Não, capítulo 19, verso 11 de Apocalipse, diz que nós ficamos aqui, ó, a igreja, o exército de Deus fica aqui nos ares. Jesus, só ele, apenas ele, sozinho, capítulo
de número 63 de Isaías vai dizer isso. E o próprio capítulo de número 19 de Apocalipse vai dizer isso. Jesus, ele sozinho vem e ele só, com o sopro da sua boca, derrota o anticristo e o falso profeta. A igreja de Cristo não põe a mão, não faz nada, porque é Cristo que julga e peleja com justiça. Isso, inclusive, pode ser um aprendizado para nós, que muitas vezes a gente quer... É interessante assim, o relato é o seguinte: tem um exército com farda branca. Isso nunca existiu na história humana. Todos os exércitos, qualquer nação, qualquer império, qualquer época da história humana, os uniformes, as fardas, elas são camufladas e sempre escuras. Isso tem toda uma lógica, né? A própria camuflagem e a própria roupa, porque você está ali sem higiene pessoal, sem tomar banho e nos lugares complicados. Então tem essas lógicas. Mas por que aqui eles estão de branco? Não vão entrar na guerra, não vão entrar na peleja. Qual é o ensinamento, entre outros aqui para nós, que eu tiro disso? É que na verdade, irmãos, a guerra é de Cristo, a peleja é de Cristo, Ele dá conta. Não somos nós que temos que entrar nessas guerras, é Deus. Ele sozinho dá conta do negócio. Tem muitas coisas que nós sofremos querendo resolver e não é para a gente resolver pondo a mão, sendo que não é para a gente pôr a mão, né? Muitas ocasiões há tantas angústias, ansiedades, achando que a gente vai resolver alguma coisa, e foi Cristo que prometeu que Ele pelejaria por nós. Lembra daquela passagem lá em 2 Crônicas, capítulo 20, que quando Josafá vai para a guerra e o profeta diz: olha, confia nos seus profetas e prosperareis, confia no Senhor vosso Deus, porque a peleja não é vossa. Coloca os levitas na frente, manda eles louvarem a Deus, cantarem. À medida que eles iam adorando a Deus, o próprio Deus ia confundindo o inimigo e eles se matarem. Israel não pôs a mão. Então essa é uma das lições que a gente dá para extrair aí dessa ocasião. É Cristo, só Ele dá conta, Ele é Senhor, não precisa de ninguém. Diga lá. André, lá em Mateus 24, tem uma passagem que vai contando que tem a separação, né? Ele fala: vinde a mim, bendito meu Pai. E ali ele faz uma separação daqueles que vão para a direita. Essa ocasião aqui, né, no gráfico, Sim. Ah, tá, mas aí, tá, então de onde que vem esse povo? Porque nós não vamos estar, não é o mesmo evento acontecendo na mesma hora, não vai comparecer aqueles que vão à direita e à esquerda, isso, sendo julgado ali na hora, né, como se estivesse separando você, se dá em tempos diferentes. Quem serão esses bodes e essas ovelhas? Essa é a pergunta, né? Tá bom, então olha, vamos voltar um pouquinho aqui. Bom, Cristo, então ele veio para socorrer Israel descendo no Monte das Oliveiras, né? Zacarias capítulo 14, não me falha a memória. Então ele, é isso mesmo, 14, verso 1. Então Jesus vem aqui, combate contra o anticristo e o falso profeta. Aí o que ele faz? Então é o texto, Mateus 24, tá vendo? 36 ao 48, né? Vinde benditos meu Pai, para a terra prometida, a terra que eu preparei antes da fundação do mundo. Essa terra aqui, ó, esse período de 1000 anos, tá certo? A terra que eles iam entrar. Então, esse povo aqui que ajudou os judeus foram esses que passaram por essa grande tribulação, porém, necessariamente, eles não aceitaram Cristo, mas de alguma maneira eles ajudaram os judeus que estavam sendo perseguidos. Então, esses judeus e esses gentios, eles entrarão aqui. Os bodes são aqueles que perseguiram os judeus, né? Ou seja, o exército do anticristo. Então esse para a condenação eterna, olha, para o inferno, para a condenação eterna, preparado para o diabo e os seus anjos. Então os bodes vão para cá, ou seja, aqueles que perseguiram os judeus. Os judeus e os gentios que ajudaram os judeus vão para cá. Então esse evento não é a mesma coisa, por exemplo, hoje se prega isso, já ouvi também a questão sendo isso dentro da igreja. Ou seja, os salvos, eles estão lá muito antes, já indo lá ao encontro, né, no próprio arrebatamento ali. Isso, aqui ó, o arrebatamento aqui atrás, ó. Olha quantos eventos aqui, ó. Aqui acontece o arrebatamento. Ó, o período da igreja, a igreja foi arrebatada, começa a contagem dos 7 anos. Então, 3 anos e meio de falsa paz.
3 anos e meio da grande tribulação, onde começa a grande perseguição. E lembra as pragas de Deus aqui? Né? As taças, as trombetas, as taças aqui. Simultaneamente, no mesmo tempo, né? Nesse período de 7 anos aqui, na terra, há também um evento de 7 anos lá no céu. Não necessariamente 7 anos, porque é eternidade. Só para a gente entender que esses 7 anos na terra, no céu está acontecendo o quê? O galardão, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro. Entenderam, amados? Tranquilo? Então, vamos lá. Aí aqui Jesus, então, todo mundo foi galardoado, ceiado com Cristo, né? Aquela comunhão e tal. E aí Jesus vem para socorrer no final dos 7 anos, porque Israel está encurralado. Aí sim, aqueles que ajudaram aqui, e a terra está destruída, aquela desgraça toda que nós vimos em algumas aulas aqui. Então Jesus vem e socorre os judeus, os gentios que ajudaram os judeus. Então aqui eles entram na terra prometida. Aqueles que perseguiram os judeus, junto com o anticristo que veio antes aqui, o falso profeta, eles serão lançados no lago de fogo, 1000 anos. Satanás já foi preso então durante esses 1000 anos, né? Depois ele é solto, engana algumas pessoas aqui ainda, ó, que entraram no milênio, mas não são salvos. Isaías capítulo de número 65, 66 vai mostrar isso, tá certo? Então essas pessoas, elas entraram aqui não por causa da salvação, e sim por causa que ajudaram os judeus, que é o Mateus capítulo 25, verso 36 a 48. Mas elas vão para o inferno. Aqueles que forem enganados pelo anticristo, sim. Os que forem enganados pelo anticristo, sim. Os que seguirem o anticristo, tem uma chance aí do céu. Exato. Até o último momento, Deus está oferecendo, irmãos, Deus está oferecendo até aqui, ó, a salvação. Essas pessoas aqui ainda que rejeitam, aliás, os que rejeitam de fato são os bodes, aqueles que perseguiram os judeus. Então, para a condenação eterna. Aqui haverá um povo que ajudou os judeus, eles entrarão aqui no período de 1000 anos, chamado milênio, tá certo? Só que Satanás, ainda quando for solto, ele ainda enganará algumas pessoas aqui, e aí voltarão contra o próprio Cristo, e aí Cristo definitivamente jogará essas pessoas no lago de fogo junto com o dragão, a antiga serpente, Satanás. Aí todos aqui já estão julgados. Satanás, o falso profeta e o anticristo, eles já estão julgados, tá certo? Todos os mortos que morreram sem Cristo irão para o trono branco, porque depois do milênio, depois da guerra de Gog e Magog, segue o grande trono branco, onde todos serão julgados. Só que, amados, milhões e milhões, bilhões e bilhões de seres humanos estarão sendo julgados por Cristo, um por um. Olha só, nós estamos falando de eternidade aqui, não tem mais sol, não tem mais lua, não tem mais céu, não tem mais estrela, não tem mais terra, não tem nada. Tudo fugiu da face daquele que vai julgar todos. Só está aqui Deus, todo mundo na eternidade com Deus, para ser julgado. Os livros são abertos, eles então serão jogados no lago de fogo, e aí segue então a Nova Jerusalém, que desce do céu, e aí sim, novos céus e nova terra, tá certo? Onde a gente ainda vai ver nos 2 capítulos que a gente deixou de comentar, a gente vai ver todos esses detalhes aqui. Eu só estou dando essa cronologia. Nego, tu ia falar o quê? Eu queria perguntar essa questão do milênio, né? 1000 anos. Tem aquela questão, tem algumas correntes teológicas que falam que esse local é onde Cristo reinará aqui, nesta terra, e tem aqueles que pensam que é um local também, né? Isso. Intermediário também. Sim, também. As duas visões assim, o amilenista, ele vai. Qual que é a diferença do milenista para o amilenista? Né? É que o milenista acredita que esse período de 1000 anos é literal, são 1000 anos, literal. Né? Então é o milenista. O amilenista quer dizer não milênio. Eles acreditam que esse milênio não é literal, esse 1000 anos é simbólico. Essa é a diferença. Mas a questão de ser na terra, isso se dá na terra ou é num local também intermediário? Assim? O amilenista? Isso, a questão do milênio. Sim, não, é na terra. Porque também tem quem pensa que não seria na terra. É na terra, nego, restaurada. A terra é restaurada. E aí a gente leu Isaías capítulo 65,
E o 66 vai dizer da terra restaurada. É o texto que os testemunhas de Jeová usam, que eles não estão de todo errado quando aborda essa parte apenas. Transformação que haverá Isso. na própria. Zacarias capítulo 14 vai dizer isso, a terra será restaurada. Isaías capítulo 65 e 66, toda a terra será restaurada. Então Deus restaurará aqui, ó. Tanto é que a longevidade da vida humana será prolongada como era lá no comecinho. Entendeu? Então jamais a gente vai descer para fazer alguma coisa com Deus. Depois, quando subir ali, a gente não vai guerrear mais contra nada na terra. Não. Mas nem agora era para fazer isso. Não, porque nem no estudo. Não. No estudo, sempre no estudo que eu fiz, né? Não batista mesmo, pastor. Ele falou que a gente vai descer e guerrear junto. Uma das partes. Não tem nenhum texto. Não tem nenhum texto, não, Cláudio. Nenhum texto que afirme isso. Nem por inferência, nem por nem simbólico. Aquela questão que as pessoas falam, não sei se tem o versículo, mas fala que nós julgaremos as nações. Né? Porque estaremos aqui com Deus. Sim. Já no trono branco. Estaremos aqui com Deus, né? Aqui sim, nesse sentido. Mas não, é só ler o capítulo 19 aqui, ó, esse texto aqui, ó. Capítulo 19, verso 11 em diante, vai estar escrito: a igreja, o exército vestido de linho puro, branco, fino, fica lá nos ares. Cristo vem ele, apenas ele, que julga e peleja com justiça, ele só. E o Isaías 63 completa esse texto, dizendo, ele, Jesus, dizendo assim: eu fui o único, estive só, ninguém esteve comigo. Eu fui o que pisei a ira do lagar do Deus Todo-Poderoso, e a minha veste estava salpicada de sangue. O texto é exatamente esse. Então, o texto é claro, né? Quando se fala, não sei de onde, quem falou, de onde buscou, mas na Bíblia tem convicção de que não foi. Tá certo, irmão? Então é por isso que é bom nós conhecermos todas as passagens, nos limitarmos àquilo que a Bíblia declara sobre todos esses eventos, né? Porque a Bíblia, de fato, como, irmãos, aqui depois vocês vão ver, ó, cada evento tem textos bíblicos e não é fora de contexto, são textos mesmo que eles estão dentro, né, da hermenêutica correta. Então cada evento tem, ó, todos, sem exceção, tudo aqui, ó, versículo bíblico, ó, tudo. Então a gente segue aquilo que a Bíblia fala tranquilamente, né? Agora, quando a gente quer de repente afirmar alguma coisa porque a gente acha que é aquilo, mas e o texto? Qual é o texto que a gente está se referindo? Aí precisa ver se tem ou não tem. Nesse caso, que a igreja desce, eu não conheço nenhum texto, sinceramente não conheço, tá bom? Pelo contrário, eu conheço texto que fala justamente o contrário, né? Então, aqui mais alguma pergunta? Alguém ia falar alguma coisa? Não? Tranquilo, irmãos? Sim mesmo? Tá bom, então. Aqui está tudo entendido, cada passo, então, e porque nós vamos usar até aqui, ó, no final, o capítulo 21 e o capítulo 22, e nós vamos falar sobre a eternidade futura, tá certo? São os dois capítulos, e aí eu vou falar com vocês. Então, se não tem pergunta, eu pensei que a gente ia desenrolar um pouquinho mais. Se não tem pergunta, então a gente vai para o texto bíblico, então. Pode ser? Pode? Então tá bom. Então, meus queridos, vamos lá, capítulo de número 21 de Apocalipse. Capítulo de número 21. Está escrito assim. Bom, eu vou pegar desde o finalzinho do verso 11 do capítulo 20, só para a gente, né, pegar essa sequência, para não dar esse salto, que está escrito o juízo final na minha Bíblia. O verso 11 do capítulo 20. E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, então no mínimo tem 3 aqui, né? Que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte.
é a chamada morte eterna, né? E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Tranquilo? Então, até aí que nós vimos, né? Então, capítulo 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Olha só que coisa linda. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu de Deus, né? Adereçada como esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis aqui faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer dará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então aqui João viu uma nova cidade descendo do céu, tá certo? Nessa cidade não existe mar, não existe sol. Olha que coisa interessante demais. Nessa cidade não entra nada que a contamine, não existe lá angústias, não existe lá enfermidades, não existe lá nada que nós carregamos na nossa existência aqui que nos aflige, nada. Haverá um consolo pleno lá, haverá uma plenitude, tá certo? Nenhuma limitação física, tudo será restaurado na vida do ser humano transformado, né? Então essas pessoas, por exemplo, aqui que traz o verso de número 8, elas irão ser lançadas no lago de fogo. Deixa eu ver. Então verso 9, a nova Jerusalém. Aí ele vai descrever essa cidade. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte, mostrou-me grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosa, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Então a gente percebe que existe, irmãos, uma cidade. Além da cidade, se tem porta, é porque tem passagem, e entra e sai. Não é uma lógica? Então haverá uma cidade que é chamada de Nova Jerusalém, e haverá as nações em redor, que inclusive depois o texto vai falar que essas nações trarão glória ao Cordeiro. Então é uma nova criação de fato. Mas quando diz as nações, não é que são países, é que todos os povos, todas as tribos, todas as línguas, todas as nações, eles habitarão fora da cidade. Na cidade, me parece que é um templo onde as pessoas vêm adorar a Deus, mas esse templo é o próprio Cristo. Então as pessoas adorarão o Pai em Cristo na eternidade também. Vamos lá, verso de número 13. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro, ou seja, uma régua, né? Para a gente entender, tá? Lógico que não é exatamente, mas para entender, porque essa cana é para medir. Para medir a cidade, as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a cana de 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais, é um cubo, tá, irmãos? Por igual. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a medida de um anjo.
E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safiro, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito e o oitavo berilo, e o nono topázio, o décimo crisópraso, o 1/10 jacinto e o 12º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade, tem uma praça dentro da cidade, de ouro puro, com vidro transparente. Olha que coisa intrigante, né, meus? E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações, olha só, andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, certo? E não entrará coisa alguma, né? Desculpa, o verso 26. E a ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aí agora vai falar de algo mais específico, que é a própria praça. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e de outra banda do rio estava a árvore da vida. Olha ela sendo retomada, aquela que foi escondida por Deus do jardim do Éden e protegida com os querubins, lembra? Colocou uma espada, né, em volta dos querubins para guardar. Ou seja, o ser humano nunca achou ela, mas não teve acesso a ela. Agora ela é retomada aqui. É possível nós tirarmos a conclusão de que mesmo na eternidade nós ainda dependeremos de Deus para viver. Nós ainda seremos alimentadas por Deus, e haverá necessidade de comer essa árvore da vida, porque o homem jamais, nunca será autossuficiente e independente, sempre dependente de Deus, e é Deus que sempre sustentará por toda a eternidade todos os povos, tribos, línguas e nações, através da árvore da vida, que se o Adão comesse, ele não morreria, mas seria uma desgraça, né? Seria uma desgraça para ele. Então vamos lá, amados. No meio da sua praça e de uma e de outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome, ou seja, a sua natureza, né? E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que breve hão de acontecer. Eis que cedo vem, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, que mas mostrava para adorar, e disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e os que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. E disse-me, não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça injustiça ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira, ou seja,
não há possibilidade nenhuma de entrar injusto e pecador aqui, tá certo? E eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz da geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã, e o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas nesse livro. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora, vem Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Amém, como céu. Então, amados, nesse resumo, a gente ainda vai voltar para retomar outras coisas, mas aqui eu quis mostrar para vocês que o livro de Apocalipse, ele traz detalhadamente, ele traz de diversos olhares, ele traz avaliando cada aspecto do que acontecerá nos céus, na terra, de vários olhares, olhando religião, olhando a política, olhando a economia, olhando todo mundo em todos os seus aspectos, toda a sociedade humana como se vive, e falando como que Deus tratará tudo isso na eternidade. Então esse foi o meu objetivo até aqui, de ler com vocês, mostrar essa figura, tá certo? Tem alguma pergunta sobre essas aulas que nós tivemos até aqui, Marcos? Aproveita. Quando você falou sobre a Nova Jerusalém, habitarão fora da cidade, todos nós, fora da cidade, e a cidade vai ser um lugar de adoração. Mas assim, para eu falar assim, quem habitar dentro da cidade não, é meio complicado, mesmo porque eu acredito que nem na cidade, a cidade mesmo, será um lugar de habitação, e sim da própria adoração. Haverá ainda esse momento de adoração. É o que a Bíblia diz, que as nações trarão ao Cordeiro a honra, a glória. Essa cidade, ela representa aqui de fato o lugar onde a gente se encontra com Deus para prestar-lhe louvor, honra e glória. É possível que será uma vida bem semelhante a essa nossa, ou seja, que nós temos os nossos afazeres diários, mas que em dados momentos do dia nós vamos adorar Deus através dos louvores, da adoração, da própria oração, falar com Deus. É claro que não será assim exatamente, né? Lá não haverá necessidade de um bocado de coisa. A presença de Deus, por exemplo, é algo que não precisa buscar a presença de Deus, é algo que nós estaremos em Deus, Deus estará em nós de uma forma plena. Mas aqui no finalzinho mostra que de alguma maneira haverá uma nação ou nações, ou haverá uma organização parecida com nações. O que nós vamos fazer? Não tenho a mínima ideia. Quais serão as atividades? Não tenho a mínima ideia. Agora, uma coisa eu tenho convicção, é que teremos atividades no céu. Não é só adoração, né? Levantar aquela coisinha, aleluia, glória a Deus, não é isso. Nós teremos, como? A Bíblia não detalha, mas teremos. Agora, de fato, nós teremos que ir para a cidade, porque lá terá uma praça. Nessa praça, a árvore da vida, onde todos nós comeremos dessa árvore da vida para permanecermos, então, vivos e eternos. Porque mesmo na eternidade, amados, sempre haverá essa realidade, que se nós não formos sustentados por Deus, talvez nem seja literal dessa forma, talvez nem seja, mas o ensinamento maior é, sempre seremos dependentes de Deus, sempre haverá necessidade, mesmo na vida eterna, mesmo sem possibilidades de morrer, mesmo assim nós seremos dependentes de Deus, né? Agora tem um monte de detalhe aqui que a Bíblia não fala. Acho que o detalhe é que nem, né, eu nunca tinha lido assim, né, tão profundo como fala do jardim do Éden, que volta de novo. Dá para assim a gente pensar que, vamos por assim, como se fosse o Adão e Eva, antes de pecar, que Deus falava com eles, fácil é fácil. Haverá a comunhão plena restaurada, esse é o ponto, né? A comunhão plena restaurada, todos sem exceção, terão o mesmo acesso e a mesma comunhão, a mesma
É porque hoje, de fato, difere, né? Tem pessoas que têm uma comunhão mais intensa com Deus e outras nem tanto. Por causa de Deus, não, por causa de nós mesmos. Nossa vida que nós vivemos diante de Deus, né? Cada um tem a sua relação com Deus, sua comunhão com Deus, no sentido intenso ou menos, mais ou menos intenso. Agora lá não, lá isso será equalizado, será igual para todos. Agora a comunhão, ela vai ser restaurada como era no Éden, ou seja, veremos Deus face a face, pessoalmente, irmãos. Olha que coisa gloriosa, pessoalmente. Deus não estará num cantinho, não é isso, e nós iremos até Ele. Ele é a plenitude daquele ambiente, e nós estaremos imersos em Deus. Dá para, mais ou menos assim, imaginar o que é difícil imaginar, é muita coisa, né? Estaremos dentro de Deus, muito assim, imergidos em Deus. Eu acho que a nossa sabedoria humana não consegue, Não. né? Não consegue ir até o fim, né? Tem, irmãos, aqui a Bíblia, ela traz um relato, né, que foi revelado para João, para que a gente tenha uma vaga noção daquilo que vai ser. Mas é claro, amados, que há muitos e muitos detalhes que a Bíblia não dá nem conta de descrever, e nem tem linguagem humana para descrever. A gente está lidando com um desconhecido. A gente só sabe de fato que Deus nos deu a conhecer, que é o que está escrito aqui. Mas quando de fato chegarmos nessa realidade, nossa, será algo que a nossa imaginação não tem capacidade de elaborar. Fato. Não tem sensação que a gente tem experimentado aqui que seja parecida com lá. O negócio é muito mais glorioso, é muito mais lindo. Aí você fica imaginando, nossa, rua de ouro, né? Estradinha, muro de cristal, aquela coisa toda. Irmão, mas isso é uma linguagem ainda só para que a gente entenda. Mas lá será muito mais glorioso. Não é isso, é muito mais. Só da paz, não é nada. Tudo bem, amados? Posso encerrar? Posso? Então tá bom, vamos encerrar.